Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os crimes no âmbito do Juizado Especial Criminal. A nossa entrevistada é a juíza Joselma Lopes da Silva, que é titular do Juizado Especial da Comarca de Ipatinga. Doutora Joselma, nesse blog vamos discutir a questão dos crimes contra a honra, que é uma questão muito subjetiva. Isso cria uma dificuldade para o judiciário julgar? Principalmente a injúria, né? A injúria é um crime muito subjetivo, é o que a pessoa acha de si mesmo. Se a pessoa se sente ofendida com aquela expressão, às vezes o juiz vai entender que aquilo não configura a injúria. Nos outros dois, né, que é a calúnia e a difamação, que é mais objetiva, a questão objetiva é mais fácil, porque a calúnia é você afirmar falsamente o crime, afirmar falsamente que aquela pessoa cometeu um crime. Inclusive tem a exceção da verdade, que ela pode falar assim, opa, eu não cometi crime nenhum não, certo? É mais fácil. A difamação também, a honra é objetiva, ou seja, aquilo que a sociedade vê. A honra subjetiva é aquilo que, que a pessoa que ela tem, a reputação acha dela, né? É muito complicado, né? É mais difícil essa questão. Mas antes que a gente avance um pouco mais sobre isso, explica pra gente o que vem a ser esses crimes contra a honra. O que vem a ser exatamente a honra? A honra é um conceito muito subjetivo e objetivo, né? A honra são as qualidades morais que a pessoa tem, a característica moral da pessoa. Sim, a senhora citou então 3 casos, que é calúnia, difamação e injúria. Isso, os crimes contra a honra são só esses 3, calúnia, difamação e injúria. E a diferença da injúria para injúria racial, para racismo? A injúria é um crime que atinge a pessoa, a injúria racial. O racismo, ele atinge toda aquela raça. E a pessoa, quando se sentir lesada, por exemplo, de alguma dessas ocorrências, o que ela deve fazer? Ela deve, no caso os 3 crimes, né? A injúria, a difamação e a calúnia, a princípio são crimes de ação penal privada. A pessoa tem que acionar o Poder Judiciário através de advogado. Ela não tem não é um crime de ação penal pública, onde ela vai procurar a polícia, ela vai procurar acionar o Ministério Público. Nesse caso, não. Ela tem que procurar o Judiciário. O Juizado Especial não resolve para ela? Sim, o judiciário que eu disse é o juizado especial. Não precisa de advogado nesse caso? Não, nesse caso ela precisa de advogado, porque ela não precisa de advogado quando o valor é inferior a 20 salários mínimos. Isso na área civil, na seara civil. Na criminal, não. Na criminal ela precisa do advogado para processar, porque nós estamos falando de crime, né, que é bem mais pesado do que o civil, não é questão de valores. E ao recorrer ao judiciário, que tipo de provas ela precisa constituir para poder confirmar a sua denúncia? Eu queria até ressaltar, né, que eu falei que às vezes não precisa de procurar a delegacia, mas muitos procuram. Muitos fazem um boletim de ocorrência, depois vai para o TCO, vai para a delegacia e depois aquilo é remetido ao juizado especial e fica lá durante 6 meses paralisados o TCO, aguardando a manifestação do autor. TCO, o que vem a ser mesmo? Termo circunstanciado, Leon. É como se fosse, muda só o termo. É o que a polícia faz encaminhando para o Poder Judiciário, que ao invés do inquérito policial, ele manda o TCO. Em termos de penalidades, como fica a questão da calúnia, difamação e injúria? No âmbito do judiciário, é uma pena de menor potencial ofensivo, né? E geralmente é de detenção. E no final, a pena vai ser substituída por uma prestação de serviço à comunidade ou por uma prestação pecuniária, e inclusive também, embora muitas pessoas entendem que não cabe a transação, eu entendo que cabe a transação. Nos crimes de injúria, difamação e calúnia, cabe a transação, assim como cabe nos crimes de ação penal pública. Por que no crime de ação penal pública cabe a transação e no crime de ação penal privada de menor potencial ofensivo não cabe? Só porque o cidadão quer processar e não o Estado? Então, além das penas alternativas, ele tem direito à transação. E se esse crime for cometido, por exemplo, com autoridades que gozam de prerrogativas? Aí ele sai do âmbito do judiciário, do juizado especial e passa, inclusive é um agravante nesse caso. Desse crime. Não, só na injúria.
Muito bem. A gente volta a esse assunto, mas eu gostaria que antes a senhora fizesse indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Atualmente eu estou lendo esse livro, Os Donos do Futuro, de Roberto Chinachic. Eu estou gostando muito dessa leitura porque ela nos dá a impressão de que a gente precisa de outras pessoas. Você deixa de lado o individualismo e passa a participar e passa a ver a sociedade como seu parceiro. Você deixa de ser eu e passa a ser nós. O nós passa a fazer parte do seu projeto. Então ele é importante para a vida pessoal e profissional. Boa indicação, agradeço aí no quadro Pensamento Literário e gostaria de aproveitar essa questão que a senhora colocou aí para projetar isso para a vida profissional do magistrado e da magistrada. Existe hoje um novo judiciário, um novo juiz, um novo papel social? Existe. Hoje todo cidadão, né, toda a população está tendo acesso ao judiciário. O Poder Judiciário deixou de ser um poder fechado, onde todas as pessoas têm acesso. O maior exemplo disso é o Juizado Especial, onde a pessoa vai, sem o auxílio do advogado, vai lá e faz audiência com a gente, conversa com a gente mesmo, a gente vai ali, conversa com a pessoa, resolve o problema dela e ela sai satisfeita, feliz. Às vezes o que ela quer é só isso, só ir pedir, ela que teve um problema, a pessoa pedir perdão para ela e com isso ela já se sente satisfeita. Então o Poder Judiciário atualmente ele está muito mais acessível à sociedade. E a partir dessa experiência do Juizado Especial também a conciliação tem crescido em todas as formas alternativas de justiça em todos os âmbitos. Com certeza, né? Principalmente nós temos aí conciliação na área da família, na civil, não só no juizado, mas o Poder Judiciário como todo, naquelas causas que é possível a conciliação, ou seja, que não tem nenhum direito que a pessoa tem que renunciar. A conciliação é a melhor forma de resolver o conflito. De pacificar e evitar a intervenção do Estado na vida das pessoas. Né? Com certeza. De pacificação, ela mesma resolve o problema dela, porque ninguém melhor do que a própria pessoa para saber o que ela precisa. Se ela fez a conciliação, ela mesma, como eu sempre digo para as partes, vocês, né? Eu digo vocês dois, as partes estão resolvendo o problema de vocês. Até sabe qual o melhor destino, né, e decisão para cada um, em vez do próprio Estado, né? Com certeza. Aproveitando um pouco a experiência da senhora da nova geração na magistratura, como é que é essa experiência de ser mulher num ambiente, num poder judiciário que foi tradicionalmente masculino? No início foi meio complicado, mas agora já está mais comum, mas mesmo assim a quantidade de mulher no Poder Judiciário é bem menor do que a quantidade de homem. Por exemplo, aqui em Patinga somos 2 juízas e 10 juízes, né? Eu acho que a gente tem mais sensibilidade, mais tato, mas sem a pessoa não pode deixar de entender que não é mulher ou homem, é o juiz que está ali. O juiz que eu digo sem saber se é feminino, se é masculino, é um juiz que vai julgar o caso dele. E a dificuldade na hora de combinar essa vida itinerante com a vida em família? Hoje já está mais tranquilo, né? Mas no início, quando você está itinerante mesmo, passando por várias comarcas, é difícil, muito difícil. Às vezes você tem que deixar filho, né? Marido, e depois só vê-los no final de semana, mas é muito gratificante. Muito bem. Eu conversei aqui com a juíza Joselma Lopes da Silva, que é titular do Juizado Especial da comarca de Ipatinga, e discutimos aí os crimes no âmbito do Juizado Especial Criminal. E falamos aí sobre crimes contra a honra, crimes de trânsito e também lavagem de dinheiro. Doutora Joselma, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. O prazer foi meu. Nós é que agradecemos e se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.